Prosseguir, apesar de erros e fracassos, não é fácil. Requer se manter no foco e com a integridade intacta e se guiar também por fé, tendo como motivação, no mínimo, a própria sobrevivência. Sou Javan Ferreira, pastor e psicanalista, entregando a você mais um conteúdo do canal Autoestima Saudável. Sou-lhe grato por estar comigo nesta jornada pela saúde mental e peço, por gentileza, que se esse vídeo for útil a você, compartilhe com outras pessoas e se inscreva em nosso canal. Neste vídeo nós vamos considerar algumas atitudes que julgamos decisivas para transformar fracasso em oportunidade para crescimento pessoal e preparação para a vitória. Tendo em mente que, à semelhança de um longo campeonato de futebol, derrotas pontuais não são razões para a desistência, mas circunstâncias de aprendizado para encontrar o melhor jeito de se alcançar os objetivos propostos. E sobre superação após derrotas seguidas, temos muitos exemplos à nossa volta. Provavelmente você tem algum aí pertinho de você. No cotidiano nós temos muita gente que venceu após derrotas. Mas gosto desse principalmente porque a pessoa sofre por conta de sucessivas injustiças. Estou falando de José, conhecido como José do Egito, filho do patriarca Jacó. José contava com a inveja dos seus irmãos e por conta disso eles lançaram José em um poço e depois o venderam como escravo. E como escravo José chega até o Egito e lá é contratado por Potifar, um oficial de Faraó. E quando tudo parecia bem para José, logo lhe veio mais um revés. José foi assediado pela esposa de Potifar, mas ele resistiu, não caiu na tentação e rejeitou a mulher, e logo ela se revoltou contra José e o denunciou por abuso sexual. E José foi preso e passou anos na prisão. Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar um sonho profético, e José foi lembrado por um dos companheiros de cela. E José, chamado diante de Faraó, interpretou o sonho sobre fartura e miséria, mas que administradas com sabedoria, o tempo da fartura supriria o Egito na miséria, e assim caiu na graça de Faraó, e Faraó o elevou à condição de governador do Egito, seu braço direito. Portanto, José sai do poço e de prisões e chega ao trono. Que coisa! Do fracasso à vitória. O que aprendemos com a história de José é que o fracasso, independente das suas causas ou de quem seja a culpa, trata-se de uma realidade difícil de se lidar, indigesta. Por esta razão, muitos se perdem e se entregam aos vícios, às compulsões, tornando mais difícil a possível saída do fundo do poço, sem contar aqueles que acabam com ideação suicida, cedendo ao fracasso, o que não é a resposta. Para a psicanálise, o fracasso traz culpa, sentimento que faz com que as pessoas não se permitam a felicidade, levando-as a acreditar que não merecem a vitória. Algumas vão até tentar vencer, mas nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades, nas primeiras adversidades, logo desistem e assim se entregam totalmente a uma vida de derrota. Olhando para o exemplo de José, temos muitas lições. A primeira delas é que José teve uma atitude de não se entregar a perder, a ter um comportamento de mau caratismo. Manteve-se íntegro, não negociou o seu caráter e valorizou o que lhe tinha à mão, a sua vida, a sua honra e a sua fé. Portanto, mantenha-se íntegro, não negocie o seu caráter, valorize o que restou à mão, porque em meio aos escombros sempre há algo que podemos usar, podemos aproveitar para um recomeço, para a reconstrução da vida. E com certeza lhe restou a vida, sua integridade, sua fé e muitas pessoas à sua volta que querem lhe apoiar nesse recomeço.
Também use de autocompaixão e sem vitimismo. Não seja o seu carrasco, o seu pior carrasco. Assim, não aceite o fracasso como sentença definitiva, mas apenas como um BO que lhe dá o alerta em tudo aquilo que você errou, que você fracassou e coisas que você deve evitar na vida que segue. E assim você vai perseguir as próximas decisões com sabedoria, com cuidado, mas com a ousadia de quem quer vencer. Observe o que Augusto Cury diz: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Pare de sentir pena de si mesmo. Deixe de se culpar ou culpar a terceiros. Assuma compromisso de ressignificar a sua vida com fé, lembrando-se de que ninguém é mais responsável por você do que você mesmo. Com esse pensamento você vai protagonizar a sua história, não permitindo que terceiros decidam a sua vida. Chega de pegar carona nas decisões, na fé, nos sucessos alheios. Conselhos, orações, apoios e parcerias são coisas bem-vindas, mas você tem que escolher por você, decidir por você e fazer acontecer assumindo suas responsabilidades pela própria vida. Isso é uma questão de honra, de dignidade. Defina o que fazer da sua vida. Ninguém vai definir o caminho que você quer percorrer, onde você quer chegar. Escolha os objetivos a perseguir, estabeleça metas, estratégias a curto e médio prazos e faça o que precisa ser feito. Com ousadia e sem procrastinação, caminhe um dia por vez, cumprindo o que é de hoje e não antecipando o que é de amanhã, bem como não deixando de fazer o que é de hoje, porque isso é procrastinar e de alguma forma se auto-sabotar. Caso você erre, reorganize-se e tente quantas vezes forem necessárias, acertando ou fazendo melhor aquilo que você já fez. Suba o primeiro degrau com fé e não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Assim falou Martin Luther King, focando no grande desafio que ele tinha a percorrer pela luta em prol da igualdade racial nos Estados Unidos. E ele semeou uma semente de vitória. Olhe para os desafios e lutas à frente, não como impedimentos, mas como parte de um processo de superação para o seu crescimento e aperfeiçoamento pessoal. E cada dificuldade faz parte do processo e você sabe que haverá de superá-la. C.S. Lewis, ele diz: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Se você quer o extraordinário, saiba que há um preço a pagar e você vai conseguir pagar. Considere os problemas que surgirem no processo como provocações à sua criatividade e você se surpreenderá com novas e inteligentes soluções que você mesmo encabeçará. Para o americano Thomas Edison, o inventor da lâmpada, as 1000 tentativas que não deram certo não foram consideradas por ele como falhas, mas maneiras apenas que não deram certo. E após 1.200 testes, o resultado definitivo veio, e isso em 1879. Por isso não estamos no escuro. E observe, corroborando com esse pensamento, o que disse Nelson Mandela, que saiu da prisão e chegou a ser presidente da África do Sul. Um vencedor é um sonhador que nunca desiste. A maior glória em viver não está em jamais cair, mas em nos levantar cada vez que caímos. E em meio às lutas, vamos ter muitos combates, e alguns até desnecessários. Por isso, evite combates e pessoas que sejam apenas desperdícios de tempo e de energia. A sua vida e o seu tempo são bens preciosos. Portanto, com sabedoria e discernimento, foque o seu ânimo e as suas forças naquilo que realmente faz sentido. Junte-se com pessoas que realmente vão contribuir, vão agregar
coisas positivas à sua vida, rumo à vitória que você persegue. E assim, não ceda às provocações. Não dê pérolas a porcos, porque porcos não entendem de pérolas. Aquilo que é precioso à sua vida, você sabe, você conhece, gaste, invista para alcançar o propósito. Augusto Cury vai dizer, se alguém lhe bloquear a porta, ou seja, lhe atrapalhar, né? Não gaste energia com o confronto. Procure as janelas. Continue fluindo. E não queira controlar tudo, que é um erro nosso como ser humano. Nós queremos ter o controle de tudo, nos enganamos e nos atrapalhamos. Seja humilde e flexível e esteja aberto ao aprendizado e disposto a corrigir o que precisa ser corrigido, inclusive mudando a si mesmo se for necessário, tendo em mente o bem maior que você almeja. Não queira assumir o controle de todas as coisas. Olhe para o rio. Veja o rio seguir o seu fluxo sem esforço. Perceba que a maioria das pedras de um rio não são levadas pela água. A água simplesmente acha o seu caminho, deixando as pedras com as quais não pode para trás. Acredite, tem coisas que é só deixá-las fluir e elas acontecerão no tempo e jeito delas. O filósofo grego Sócrates diz, aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Deixa fluir. Outra observação muito importante, atitude a considerar, saindo de crise e de fracasso rumo à vitória, é evitar chegar à exaustão. Você certamente já ouviu aquele dito, nadou e morreu na praia. E por que isso? Porque não se cuidou, não soube dosar a intensidade e foi a exaustão, dando mais valor às coisas do que a si mesmo. Tenha em mente que os resultados pelos quais você trabalha não são mais importantes do que você, não vale mais do que a sua vida. A sua vida emocional, física, espiritual são valiosas e devem ser tratadas porque elas são recursos para a conquista e o bom uso daquilo que você conquistou. Nada vale mais do que a sua alma. Portanto, separe um tempo para você se revigorar, fazendo coisas agradáveis a você, fora da rotina, das obrigações do trabalho. E também com um tempo de qualidade, com familiares, com amigos. Desfrute isso. Cuide-se bem. Olha o que Guilherme Arantes diz na sua música Cuide-se Bem. Cuide-se bem. Eu quero te ver com saúde, sempre de bom humor e de boa vontade. E de boa vontade com tudo, para nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Trabalhar e não usufruir. Construir uma casa e não poder usufruir dela. É chato, né? É ruim, por causa da exaustão, do foco equivocado. Assim seja um generoso com você mesmo e também transborde em abençoar outros, celebrando a vida. Mas seja em especial um generoso intencional, abençoando também outras pessoas com os resultados que você alcançou, principalmente, eu diria especialmente, aquelas em situação de crise, vulnerabilidade, porque você sabe o que é passar por isso. E aí você vai fazer bem, e fazer bem faz bem para a alma, e faz bem para quem recebe o bem, como uma mão que está o erguendo. E não deixe de ser grato. Grato a Deus, a você mesmo e a todos que fazem parte da sua história. E celebre a vida um dia por vez, usando cada realização diária como uma razão para festejar. E festeje com você mesmo, dê parabéns a você mesmo. Isso não é narcisismo, quando é reconhecimento sem vaidade de, puxa, eu me esforcei, lutei, tive muita ajuda, mas fui, busquei, por isso cheguei e venci. Louvado seja Deus e obrigado aos amigos, a todos que me cercaram com apoio. Se fracassou nessa tentativa, você se levantou. Se está agora fazendo isso, tente outra vez. Você vai conseguir, não desista. E tenha em mente, você vale a pena e você vale mais do que aquilo que você está querendo. E há muita gente torcendo por você, e digo mais,
também se inspirando em você. Francis Fitzgerald diz: a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Errou, tente outra vez, fracassou, tente novamente, sem perder o propósito. Você nasceu para vencer e Deus tem esse propósito para a sua vida. Creia nisso. Até o próximo vídeo. Você pode levar essas palestras também para a sua empresa, sua escola, sua ONG, sua igreja, através do Instituto Docmos de Teologia e Liderança, que é o nosso parceiro do Autoestima Saudável.